Então, meu nome é Flávio e eu faço a cadeira de Direito Ambiental. E a apresentação que eu vou fazer agora é sobre os principais princípios do direito ambiental. Todo o conteúdo daqui desses slides foi extraído de um artigo feito por Otton Pantoja para o blog da Aurum, que é uma plataforma que ajuda advogados com tecnologias digitais. E eles têm um blog, e aí foi feito esse artigo para esse blog, explicitando os princípios mais importantes do direito ambiental. E esse é basicamente o tema da nossa apresentação de hoje. Então vamos começar. O que são esses princípios, né? O que representam os princípios? Os princípios de direito ambiental, eles possuem basicamente a função de ordenar uma construção normativa do direito ambiental internacional, nacional e também regional. Foram elaborados para dar legitimidade jurídica aos estados a criarem políticas públicas voltadas para a proteção ambiental. Esse é basicamente o papel dos princípios do direito ambiental. E um pouco da história desses princípios. Os princípios, né, do direito ambiental, eles são frutos de uma construção jurídica originada do direito internacional ambiental a partir de conferências ambientais internacionais, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, a Cúpula da Terra, também conhecida como a Rio 92, que aconteceu em 1992, também a Rio+20, que ocorreu em 2012. São essas conferências que foram primordiais para a construção desses princípios. E a elaboração das normas ambientais, ela ocorreu, na verdade, de forma muito caótica e desordenada, muitas vezes numa tentativa de conter alguma crise ambiental ou a fim de dar alguma resposta mais imediata a descobertas científicas, como a gente teve ao longo das últimas décadas, do aquecimento global, derretimento das calotas polares, destruição da camada de ozônio. E por conta disso, o surgimento gradual dos princípios facilitou a coerência do direito ambiental, porque eles propiciaram uma espécie de fio condutor que foi indispensável para se localizar numa vasta gama de textos normativos. Então a gente tem esses princípios que eles são norteadores do direito ambiental, assim como outros princípios do direito são norteadores em suas respectivas áreas. Então, esses princípios de direito ambiental foram elaborados para dar legitimidade jurídica aos estados para criarem políticas públicas voltadas à proteção ambiental. E por isso esses princípios eles possuem uma função de ordenar a construção normativa ambiental, internacional, regional e nacional, como eu tinha mencionado anteriormente. E em razão do direito ambiental ser um ramo jurídico de uma criação muito tardia, porque ele somente começou a ser aplicado com mais intensidade a partir do finalzinho ali das últimas décadas do século XX. Então, o surgimento dos princípios fundamentais ele facilitou a estruturação política para a proteção do meio ambiente, por meio de uma criação de novos órgãos, tanto a nível nacional, regional, como internacional. E no âmbito do direito internacional público, por exemplo, há o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem aqui o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, que são ambos órgãos da administração pública federal. E aí, quais são esses princípios do direito ambiental? A gente explicou aqui um apanhado geral um pouco da história dos princípios, de onde surgiu, das convenções internacionais, do papel dos princípios do direito ambiental para o direito ambiental e principalmente para a implementação das políticas públicas para a proteção ambiental. Mas quais são esses princípios? Eu me ative nessa apresentação aos 5 principais princípios, por conta do tempo e também porque esses 5 principais princípios eles sintetizam muito daquilo que a gente quer dizer como elementos norteadores do direito ambiental. Então eu vou abordar muito brevemente quais são esses mais importantes princípios e trazer um pouco da definição e da história de cada um. O primeiro princípio que eu gostaria de abordar com vocês é o princípio da prevenção. Esse princípio ele teve origem a partir lá da declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e também sobre o ambiente humano, né, de lá de 1972, e ele é considerado um texto não obrigatório, mas é resultado de uma conferência internacional ambiental
realizado na cidade de Estocolmo, lá na Suécia, que foi aquela nossa primeira conferência, das 3 grandes conferências que aconteceram a cada 20 anos. E esse princípio da prevenção ele foi estabelecido lá na declaração, que a declaração continha um rol de princípios, lá o princípio 7 dessa declaração, que tinha a seguinte redação: os estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do mar. Então a gente percebe que aí o princípio ele possui como principal característica impedir a ocorrência de poluição, como o próprio nome diz, princípio da prevenção. Então a gente, com esse princípio, previne a ocorrência de um dano ambiental. Nesse caso, impedir a ocorrência da poluição. E para isso, o poder público ele vai necessitar criar uma série de medidas a fim de prevenir a ocorrência de um dano ambiental. No cenário brasileiro, já trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem como, por exemplo, o estudo do impacto ambiental, que é uma exigência lá do inciso 4º do artigo 225 da nossa Constituição, de 88. E a importância, né, principal desse princípio, ela se dá pelo dever de vigilância em prevenir a ocorrência de danos irreversíveis e transfronteiriços ao meio ambiente. E por isso necessita de uma participação pública na tomada de decisões. E essa participação pública a gente vai abordar um pouco lá na frente, com um princípio próprio sobre a participação dos cidadãos comuns da sociedade civil nas decisões ambientais. O segundo princípio que a gente vai abordar é o princípio da precaução. Esse princípio ele pode ser considerado complementar ao da prevenção, porque ele intervém na criação de medidas a fim de prevenir eventos que possam ocorrer. Então a gente tem lá o princípio da prevenção, que a ideia é justamente prevenir danos irreversíveis ao meio ambiente, e o da precaução, que trata justamente com o cuidado através da tomada de medidas para evitar com que existam eventos que podem acontecer e causar um dano ambiental. Então, são princípios complementares da prevenção e da precaução. No caso do princípio da precaução, o foco está mais nos casos em que há ausência de uma evidência científica que aponte com toda certeza que a ocorrência do dano ambiental pode vir a acontecer. Então, nesse caso, é necessário ter uma prudência em criar mecanismo para precaver um evento que cause um dano ambiental por conta de alguma interferência humana sobre o meio ambiente que ainda não se é conhecido. Então, você tem esse princípio da precaução, você tem um ambiente que ainda não é devidamente conhecido, então você tem que ter todo o cuidado para se trabalhar em cima desse ambiente, para se estudar e até evitar se adentrar caso exista algum tipo de risco de dano ambiental ou acabar com as espécies locais, por exemplo. Então, sintetizando o que isso quer dizer, a ideia central desse princípio. Então, já partindo da perspectiva do nosso Ministério do Meio Ambiente, esse princípio, né, ele se originou lá na Alemanha, na década de 70, conhecida como Vorsorgeprinzip. É um termo aí meio estranho, Vorsorgeprinzip. Gente, se eu estiver errando aí na pronúncia, vocês me corrijam. E ele se consolidou também nos demais países europeus em 20 anos, né, a partir dos anos 70. E no direito internacional, ele surgiu lá na Rio né, que é a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, lá no seu princípio 15, lá no documento produzido, né, na declaração que foi produzida na Rio E lá no princípio 15 diz assim: com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. E assim, de acordo com esse princípio, vão ser exigidas medidas para a proteção ambiental a fim de proibir temporária ou definitivamente as atividades em questão, ou seja, as atividades
que eventualmente podem causar um dano ambiental, mesmo que isso não seja uma certeza. Esse princípio ele é um documento, obviamente, sem obrigatoriedade aos estados, porque ele é uma ideia preventiva e não paliativa ou para se remediar, mas é um princípio de prevenção mesmo que os estados podem ou não adotar, então ele não tem obrigatoriedade. Então, não se trata de um tratado ou convenção multilateral, mas é um documento declaratório de pretensões de um Estado. Um Estado que seja signatário. Então o Estado ele foi lá e assinou, então ele declarou que ele vai tomar todas as medidas possíveis que tiver ao seu alcance para evitar a degradação ambiental. E esse princípio ele possui uma ampla aceitação jurídica. Tanto que em duas convenções internacionais que tiveram efeitos vinculantes, né, foram ratificadas e promulgadas pelo Brasil. Então, o nosso país ratificou e promulgou, de fato, esse princípio no seu ordenamento. Isso ocorreu, por exemplo, na Convenção dos Quadros dos Nações Unidas para a Mudança do Clima, lá em 92 também, em seu artigo 3º, e também na Convenção da Diversidade Biológica, também em 92. E além dessas convenções nacionais e internacionais, né, que foram ratificadas, o texto constitucional também avalia esse princípio da prevenção lá no seu artigo 225, no inciso 4 lá os incisos 4º e 5º, na verdade, do parágrafo 1º da nossa Constituição. Passando agora para o próximo princípio, princípio poluidor-pagador. Diferente daqueles outros dois princípios do direito ambiental citados, esse possui uma característica de identificar as externalidades causadas pela atividade econômica. E essa tal externalidade é inserida nos custos da atividade econômica a fim de mitigar os custos dos danos ambientais ao contribuinte. A majoração dos custos dessa externalidade funciona como uma ferramenta de indução para uma mudança de comportamento das atividades empresariais sem uso de coação. Só que a mudança de comportamento é o fim que se busca mediante a imputação pelo Estado após o dano ambiental ocorrido. E um exemplo que eu posso citar para vocês é o caso do rompimento lá da barragem da Vale, né, na cidade de Brumadinho, em que foi imputada à empresa uma multa pelos danos ambientais ocasionados. Então é essa a ideia. A empresa, se ela tinha o dever de criar todas as barreiras, os mecanismos para evitar com que seus dejetos, os produtos, né, os restos da sua atividade econômica, ou todo o seu descarte, poluísse o meio ambiente, se ela tinha essa obrigação de zelar pelo meio ambiente, está trabalhando com material que é perigoso, ela vai ser responsável se aquele material que ela estiver trabalhando vazar, por exemplo, como teve o rompimento da barragem. Se teve o rompimento da barragem, todo aquele material, toda aquela lama escorreu pelas cidades e destruíram ali, principalmente Brumadinho, que era onde ficava a barragem, e se destruiu o meio ambiente, se degradou, acabou com os rios, aquela empresa vai ser responsável e vai ter que pagar pelos danos ambientais que ela causou. Então esse é o princípio poluidor-pagador. E ele também teve origem em uma recomendação da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 72, que é a OCDE, e o órgão ele reúne diversos países desenvolvidos para criar diretrizes econômicas de governança administrativa para o aperfeiçoamento da gestão pública. Então, se a OCDE recomendou lá em 72 que o princípio poluidor-pagador seria interessante para a gente ter um aperfeiçoamento da gestão pública, é algo que diversos países acabaram adotando, inclusive o Brasil. Então a OCDE ela definiu pela primeira vez esse princípio poluidor-pagador numa recomendação, e esse texto, que não é vinculativo, foi apenas uma recomendação, as despesas relativas aos custos de prevenção e controle da poluição devem ser imputadas aos poluidores. E o custo dessa medida deve refletir no preço do produto cuja produção ou consumo provoca a poluição. De toda forma, o encargo, o, o prejuízo, né, pela falta de cuidado vai ser de responsabilidade do poluidor, que é quem vai ter que pagar. E a nossa Constituição também reconhece esse princípio lá no artigo 225,
no parágrafo 3º, e foi adotado pelo direito brasileiro na Lei 6.938, lá de 81, e aponta essa ideia, né, do poluidor pagador como uma das finalidades da nossa política nacional do meio ambiente, que é a imposição ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Passando agora para um outro princípio que é considerado muito controverso, porque não existe uma definição muito nítida sobre o que ele representa, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Ele tem um grau de abstração muito alto e também uma não obrigatoriedade, mas ele é muito utilizado e interpretado de formas diferentes por diversos organismos e também por lados opostos de litígios em causas ambientais. Tanto aqueles poluidores utilizam muito o termo desenvolvimento sustentável, quanto povos tradicionais, defensores do meio ambiente. E esse princípio, o conceito, né, de desenvolvimento sustentável, ele foi construído ao longo de debates e conferências internacionais. Ele ganhou muita força lá na Conferência do Rio 92 e também foi reconhecida a necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentável ao longo de 12 dos 27 princípios fundamentais que foram apresentados na conferência. É, tem um posicionamento, de uma definição, na verdade, do princípio de desenvolvimento sustentável, que define que o desenvolvimento sustentável é a gente suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Mas também tem uma outra forma que a gente pode apresentar, que é a gente associar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de forma sustentável, ou seja, causando o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, aí a gente parte daquela premissa que é a integração dos objetivos econômicos, sociais e ambientais devem se tornar ambientalmente sustentável, ou seja, deve destruir ao menos possível o meio ambiente, devem ter uma interferência muito mitigada. Um próximo princípio que a gente pode abordar é o princípio da participação pública. É o nosso último princípio, mas não menos importante, princípio da participação pública. Esse princípio ele é muito interessante porque ele faz com que o público também possa fazer parte das tomadas de decisões do Estado em questões ambientais, ou seja, a sociedade civil também vai ser protagonista da responsabilidade pelas ações que são tomadas para a garantia da proteção ao meio ambiente. E, para tanto, é necessário, primeiramente, informar. Então, todas as ações que o Estado toma na questão ambiental, todas as decisões, as políticas nacionais e internacionais que versam sobre a questão ambiental devem ser de conhecimento público para que a sociedade civil também possa participar dessas decisões. E essas informações, elas são um elemento primordial para a participação pública. E esse princípio, ele teve origem lá no princípio 10 da Declaração do Rio, de 92, que dizia o seguinte: a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que dispõem as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os estados eles irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. Esse princípio ele se constitui de uma ferramenta jurídica importantíssima para o fortalecimento da democracia participativa, porque é através dele que há uma autorização ao Estado para prestar informações sobre questões ambientais e também se permite com que as pessoas possam participar ativamente dessas decisões. Então, a gente tem essa participação popular de três formas: o acesso à informação, a participação pública nas tomadas de decisões e o acesso à justiça, como, por exemplo, como ação popular, que pode ser impetrada
por qualquer cidadão, inclusive em casos de defesa do meio ambiente. E agora um pouco da interação dos princípios de direito ambiental com as outras áreas de direito. A gente viu que existem vários princípios, eu citei alguns que eu considerei mais importantes, mas é interessante a gente também ver que muitos desses princípios eles interagem com outras áreas do direito, como por exemplo o direito administrativo, o direito constitucional, civil e o direito público, além de outros ramos do conhecimento, como engenharia, economia, urbanismo, sociologia, filosofia, história, biologia, dentre outros. Porque o direito ambiental ele trata de questões ambientais que se interligam com nossa vida cotidiana, seja na vida urbana, inclusive sobre planejamento urbano e o direito à cidade também se inclui nessa matéria do direito ambiental. Então, o direito ambiental não é só falar de natureza, mas também do papel dos seres humanos como seres que também fazem parte da natureza e intervêm tanto positivamente quanto negativamente no ambiente natural. Então, existe uma interação entre os princípios de direito ambiental com outras áreas e pode ser também direito penal, tributário, empresarial, consumidor, dentre outras matérias. Bom, essa foi minha apresentação. Agradeço muito a atenção por ter ficado vendo esse vídeo durante tanto tempo. E mais uma vez eu repito, né, essa minha apresentação ela foi baseada no artigo escrito pelo Otton Pantoja para o blog da Aurum, que o título desse artigo são os principais princípios do direito ambiental. Muito sintetizado, muito expositivo e nos ajudou muito nessa apresentação. Agradeço a todas e a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida, tá meu e-mail aí. E muito obrigado, pessoal.